Livro 1 do Presidente da República, usando de atribuições que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Livro 1, Processos em Geral, título 1, Disposições Preliminares. Artigo 1º, o processo penal rege-se em todo o território brasileiro por este Código ressalvados e os tratados e as convenções e regras de direito internacional e as prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado, nos crimes conexos com os do Presidente da República, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e nos crimes de responsabilidade, Constituição, artigo 86, 89, artigo 2 e 100. Os processos de competência da Justiça Militar os processos de competência do Tribunal Especial. Constituição, artigo 122, número 17. Os processos por crimes de imprensa, vide ADPF número 130. Parágrafo único. Aplique-se, entretanto, este Código aos processos referidos nos número quando as leis especiais que os regulam dispuseram em modo diverso. Artigo 2. A lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob vigência da lei anterior. Artigo 3. A lei processual penal admitirá a interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito, juiz das garantias, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 3. A processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência vide ADI 16298, vide ADI 6300, vide ADI 6305. Artigo 3b. O juiz das garantias responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservado a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência vide ADI 6298, vide ADI 6299, vide ADI 6300, vide ADI 6305 recebe a cominação imediata da prisão nos termos do inciso LX e do capítulo do artigo 5º da Constituição Federal, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Receber o auto da prisão em flagrante que controle da legalidade da prisão observado o disposto no artigo 310 desde o Código, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, e ver-se informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, incluído pela Lei de número 13966 de 2019, vigência, decidir sobre o requerimento de prisão provisória a outra medida cautelar, observado o disposto no primeiro deste artigo, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, prorroga a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurando, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste artigo, em legislação especial pertinente, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência,
VII decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa em audiência pública oral, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. VII prorroga o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso pela vista das razões apresentadas pela autoridade policial, observando o disposto no 2 deste artigo, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, e X determina o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável pela sua instauração ou prosseguimento, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. X. Requisitar documentos, laudos e informações ao delegado de polícia sobre o andamento da investigação, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. X. E decidir sobre os requerimentos incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. A. Intercepção telefônica do fluxo de comunicação em sistema de informática, telemática e de outras formas de comunicação, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. B. Afastamento dos sigilos fiscais, bancários e de dados e telefone, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. C. Busca e apreensão domiciliar, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. D. Acesso à informação sigilosa, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. E. Outros meios de obtenção da prova de restringam os direitos fundamentais do investigado, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. X. I. Julgado e habeas corpus impetrado entre os do oferecimento da denúncia, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. X. I determina a instauração de incidente de insanidade mental, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. X. I. V. Decidir sobre o recebimento da denúncia ou queixa nos termos do artigo 399 deste Código, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. XVI. Decidido sobre o recebimento da denúncia queixa nos termos do artigo 399 deste Código, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. XV. Assegura prontamente, quando se fizer necessário, o direito outorgado ao investigado, se o seu defensor de acesso a todos os elementos informativos e provas produzidas no âmbito da investigação criminal, salvo no que concerne estritamente as diligências em andamento, incluído pela Lei de número 1396 de 2019, vigência. XVI. Deferir o pedido de admissão de assistência técnica para acompanhar a produção da perícia, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. XVI. Decidir sobre a homologação de acordo de não persecução penal ou de colaboração premiada, quando formalizada durante a investigação, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. XVI. Outras matérias inerentes a atribuições definidas no capítulo deste artigo, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 1º. O processo em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias no prazo de 24 horas, o momento em que se realizará a audiência, com presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou de advogado, constituindo vedado o emprego de videoconferência, incluído pela Lei de número 13964 de 2019.
Vigência 2. Se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante a representação da autoridade policial, ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, artigo 3C. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto os de menor potencial ofensivo. Cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência vide ADI 6298, vide ADI 6299, vide ADI 6300, vide ADI 6305. Artigo 1º. Recebida a denúncia ou queixa, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução ou julgamento, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 2. As decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento que, após o recebimento da denúncia ou queixa, deverá reexaminar a necessidade das medidas cautelares em curso no prazo no máximo de 10 dias, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 3. Os autos que compõem as matérias que competência do juiz das garantias ficaram cautelares. Cautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, não serão apensados aos atos dos processos enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas deverão ser remetidas para a pensamento em partida, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 4. Fica assegurada às partes amplo acesso aos atos cautelados na secretaria do juiz das garantias, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 3D. O juiz que, na fase da investigação, praticar qualquer ato incluindo nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência vide ADI 6298, vide ADI 6299, vide ADI 6300, vide ADI 6305. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrado a fim de atender às disposições deste capítulo, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência vide ADI 6299, artigo 3. O juiz das garantias será designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando os critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência vide ADI 6298, vide ADI 6299, vide ADI 6300, vide ADI 6305. Artigo 3º F. O juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade como órgão da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência vide ADI 6298, vide ADI 6299, vide ADI 6300, vide ADI 6305. Parágrafo
único. Por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias o modo pelo qual as informações sobre a realização da prisão e identidade do preso serão de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no capítulo deste artigo, transmitidas à imprensa, asseguradas a efetividade da persecução penal, o direito à informação e dignidade da pessoa submetida à prisão, incluído pela Lei de número 13964 de 2009, vigência, título 2 do inquérito policial. Artigo 4. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais de sua autoria, a redação dada pela Lei de número 9043, de 9 de 5 de 1995. Parágrafo único. A competência definida desse artigo não excluirá de autoridades administrativas que por lei seja cometida na mesma função. Artigo 5º. Nos crimes da ação pública, o inquérito policial será iniciado de ofício e mediante a requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou requerimento do ofendido ou quem tiver qualidade para representá-lo. Artigo 1º. Requerimento que se refere no 2 contará sempre que possível a narração do fato com todas as circunstâncias. B. A individualização do indiciado, os seus sinais característicos e as razões de convicção de presunção de ser ele o autor da infração ou os motivos de impossibilidade de o fazer. C. A nomeação do testemunha com indicação de sua profissão e residência. Artigo 2. Do despacho que indeferido o requerimento da abertura do inquérito, caberá recurso para chefe de polícia. Artigo 3. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e está verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Artigo 4. O inquérito nos crimes em que a ação pública depende de representação não poderá ser iniciado. Artigo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder um inquérito requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Artigo 6. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local, providenciando para que não se altere o estado, a conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais, redação dada pela Lei de número 8862 de 28 de 3 de 1994. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelo peritos criminais, redação dada pela Lei de número 8862 do 28 de 3 de 1994. Colher todas as provas se servirem para o esclarecimento do fato de suas circunstâncias. Ouvir o ofendido. Ouvir o indicado com observância no que for aplicável do disposto do capítulo por título deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Proceder reconhecimento de pessoas e coisas e as careações. Determinar, se for o caso, que se proceda o exame de corpo de delito a quaisquer outra perícia. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo ditiloscópico. Se possível, fazer junto aos autos sua folha de antecedentes e averiguar a vida progressa do indiciado sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica e sua atitude, o estado no ânimo antes e depois do crime,
durante a ele quaisquer outros elementos que contribuíram para a apreciação do seu temperamento e caráter. X. Colher informação sobre a existência de filhos, respectivas idades, de se possuem alguma deficiência em nome e contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa, incluído pela Lei de número 13257 de 2016. Artigo 7. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2 do título X deste livro. Artigo 9. Todas as pessoas de inquérito policial serão num só processado, reduzido, escrito ou datilografadas, neste caso, rubrifica pela autoridade. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se indiciado tiver sido preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese, a partir do dia em que se executa a ordem da prisão ou no prazo de 30 dias quando estiver solto mediante a fiança ou sem ela. Artigo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado, enviará autos ao juiz competente. Artigo 2. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionado o lugar onde possam ser encontrados. Artigo 3. Quando o fato for de difícil elucidação, indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos de interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa sempre que servir de base uma à outra. Artigo 13. Incumbirá ainda a autoridade policial e fornecer às autoridades judiciárias informações necessárias à instrução e julgamento dos processos e realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público e cumprir os mandatos de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias e representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13. Nos crimes previstos no artigo 148, 149, 149-A, no terceiro do artigo 158, do artigo 159 do decreto da lei de número 2848, de 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, e no artigo 239 da lei de número 8069, do 3 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar de quaisquer órgão do poder público ou da empresa da iniciativa privada das informações cadastrais da vítima ou de suspeito, incluído pela lei de número 13344 de 2016, vigência. Parágrafo único. A requisição que será atendida no prazo de 24 horas conterá, incluído pela lei de número 13344 de 2016, vigência, e o nome da autoridade requisitante, incluído pela lei de número 13344 de 2016, vigência, e número do inquérito policial, incluído pela lei de número 13344 de 2016, vigência, e identificação da unidade da Polícia Judiciária responsável pela investigação de 2016, vigência, incluído pela lei de número 13344, artigo 13b. Se necessário, a prevenção e repreensão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoa, membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviço de telecomunicação ou telemática,
telemática que disponibiliza imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações, outros que permitem a localização da vítima ou dos suspeitos do direito em curso, incluído pela Lei de número 13344 de 2016, vigência. Artigo 1º. Para os efeitos desse artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência, incluído pela Lei de número 13344 de 2016, vigência. 2. Na hipótese de que trata o capítulo, o sinal incluído pela Lei de número 13344 de 2016, vigência, e não permitirá o acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza que dependerá de autorização judicial conforme disposto em lei, incluído pela Lei de número 13344 de 2016, vigência, e deverá ser fornecido pela apresentadora de telefonia móvel celular por período não superior de 30 dias renovável por única vez por igual período, incluído pela Lei de número 13344 de 2016, vigência, e para os períodos superiores àquele que trata o inciso I, será necessária a representação da ordem judicial, incluído pela Lei de número 13344 de 2016, vigência. Artigo 3. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contando do registro das respectivas ocorrências policial, incluído pela Lei de número 13344 de 2016, vigência. Artigo 4. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações, outros que permitem a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso com imediata comunicação ao juiz, incluindo pela Lei de 13344 de 2016, vigência. Artigo 14. Ofendido seu representante legal, o indiciado poderá requerer qualquer diligência que será realizada ou não o juiz da autoridade. Artigo 14. Nos casos em que os servidores vinculam as instituições dispostas no artigo 144 da Constituição Federal, figuram investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais cujo objeto for investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional de forma consumada ou tentada, incluindo as situações dispostas no artigo 23 do Decreto da Lei de número 284 do 7 de dezembro de 1940 do Código Penal, indicado poderá constituir defensor, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 1º. Para os casos previstos no capítulo deste artigo, o investigado deverá ser citado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir o defensor no prazo de até 48 horas e contar o recebimento da citação, incluído pela Lei de número 13964 de 2019. 2. Esgotado o prazo disposto 1 deste artigo, como ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição que estava vinculada à investigada à época da ocorrência dos fatos para que esse prazo de 48 horas indique ao defensor para a representação do investigado, incluído pela Lei de número 13964 de 2019. 3. Havendo necessidade de indicação de defensor nos termos do artigo 2 deste artigo, a defesa caberá preferencialmente à Defensoria Pública e nos locais em que ela não estiver instalada a União ou unidade da Federação correspondente à respectiva competência territorial do procedimento instaurado, deverá disponibilizar profissional para acompanhamento e realização de todos os atos relacionados à defesa administrativa do investigado, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 4.
indicação do profissional que se refere o terceiro deste artigo deverá ser procedida de manifestação de que não existe o defensor público lotado na área territorial onde tramita o inquérito ou com atribuição para nele atuar, hipótese em que poderá ser indicado profissional que não integre os quadros próprios da administração incluído pela Lei de número 13964 de 2009, vigência. Artigo 5º. Na hipótese de não atuação da Defensoria Pública, os custos do patrocínio dos interesses dos investigados nos procedimentos de que trata este artigo ocorrerão por conta do orçamento próprio da instituição de que este esteja vinculado à época da ocorrência dos fatos investigados, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 6. A disposição constatante desse artigo se aplica aos servidores militares vinculados à instituição dispositiva no artigo 142 da Constituição Federal, desde que os fatos investigados digam respeito à omissão para garantia da lei e da ordem, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 15. Indicado por menor nomeado curador pela autoridade policial. Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia. Artigo 17. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Artigo 18. Depois do ordenado arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta da base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder às novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Artigo 19. Nos crimes que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juiz competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues o requerente se o pedir mediante translado. Artigo 20. A autoridade assegurará no inquérito sigilo necessário a elucidação do fato exigido pelo interesse da sociedade. Parágrafo único. Nos atestados de antecedente que lhe foram solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotação referente à instauração de inquérito contra os requerentes, salvo no caso de existir a condenação anterior, incluído pela Lei de número 6900 de 14 do quadro de 1981. Parágrafo único. Nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados, a autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotação referentes à instauração de inquérito contra os requerentes. Redação dada pela Lei de número 12681 de 2012. Artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitido quando o interesse da sociedade ou conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. Incomunicabilidade que não excederá de 3 dias será decretados por despachos fundamentados do juiz a requerimento da autoridade policial ou órgão do Ministério Público, respeitado em qualquer hipótese disposto no artigo 89, inciso III do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei de número 4215, de 27 de abril de 1963, redação dada pela Lei de número 5010, do 30 de 5 de 1966. Artigo 22. No Distrito Federal das comarcas em que houve mais de uma circunscrição policial, a autoridade, com exercício de uma delas, poderá, nos inquéritos que esteja procedendo, ordenar diligência em circunscrição da outra, independente da precatorias ou requisição, e bem assim providenciará até que compareça a autoridade competente sobre qualquer fato que ocorra em sua presença noutra circunscrição.
Artigo 23. Ao fazer remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará o Instituto de Identificação Estatística ou Repartição Congênere mencionado o juiz que tiver sido distribuído e os dados relativos da infração penal de pessoas do indiciado. Título III da ação penal, artigo 24. Dos crimes da ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público, mas dependerá, quando a lei exigir, a requisição do Ministério da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Primeiro, no caso da morte do ofendido ou quando declarar o ausente por decisão judicial o direito de representação, passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, parágrafo único, renumerado pela Lei de número 8699, de 27/2 de 1993. Artigo 2. Seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio ou interesse da União, do Estado, município ou ação penal, será pública 27/2 de 1993, incluído pela Lei de número 8699. Artigo 25. A representação será irretravável depois de oferecida a denúncia. Artigo 26. A ação penal nas contravenções será iniciada como auto de prisão em flagrante ou por meio da portaria expedida pela autoridade judiciária ou policial. Artigo 27. Qualquer pessoa do povo poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba a ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e autoria, indicando o tempo e lugar e os elementos de convicção. Artigo 28. Ordenado arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima. Ao investigado, a autoridade policial encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma de lei, redação dada pela Lei de número 13964 de 2019. Vigência vide ADI 6298, vide ADI 6300, vide ADI 6305. Artigo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias, no recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. 2. Nas ações penais relativas ao crimes praticado em detrimento da União, do Estado e município, revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocado pela chefia do órgão que couber a sua representação judicial, incluindo pela Lei de número 13964 de 2019, vigência. Artigo 28. Não sendo o caso de arquivamento, tendo o investigado confessado formal, circunstancialmente a prática da infração penal, sem a violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior de 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que é necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas, cumulutativa e alternativamente incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, e reparar o dano ou restituir coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, e renunciar voluntariamente os bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumento, produto ou aproveito do crime, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, e prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada ao delito, diminuída de 1 ou 2/3 em local, ser iniciada pelo juiz da execução na forma do artigo 46 do Decreto-Lei de número 2848 de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, incluído pela Lei de número 13964 de 2019, vigência, e v.
pagar prestação pecuniária ser estipulada nos termos do artigo 45 do Decreto-Lei de número 2848, 17 de dezembro de 1940 do Código Penal. A entidade pública ou interesse social ou ser indicado pelo juiz da execução que tenha preferencialmente com a função de proteger os bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito ou incluído pela lei de número 13964/2019 vigência. Cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 1º. Para inferição da pena mínima combinada, o delito é de que se refere o capítulo deste artigo, serão consideradas causas de aumento ou diminuição aplicáveis ao caso concreto incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 2. Disposto no capítulo deste artigo, não se aplica nas seguintes hipóteses, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. E, se for cabível a transação penal ou competência dos ajuizados especiais criminais nos tempos da lei, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência, e se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem a conduta criminal habitual reiterada ou profissional, exceto se insignificante da infrações penais pretéritas, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência, e ter sido o agente beneficiado em 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, transação penal, suspensão condicional do processo, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência, e dos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar ou praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor, incluído pela Lei de número 13966/2019 vigência. Artigo 3. De acordo de não persecução penal será formalizado por escrito, será firmado pelo membro do Ministério Público, pela investigado por seu defensor, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 4. Para homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade por meio de oitiva de investigado na presença de seu defensor, de sua legalidade, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 5º. Se o juiz considerar inadequadas, insuficientes ou abusivas as condições dispostas no acordo de não persecução penal, devolverá os autos ao Ministério Público para que seja reformulada a proposta de acordo com a concordância do investigado, seu defensor, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 6. Homologar judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolverá os autos do Ministério Público para que inicie sua execução perante o juiz na execução penal, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 7. O juiz poderá recusar a homologação proposta que não atender os requisitos legais ou quando não for realizado a adequação que se refere ao artigo 5º deste artigo, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 8. Recusar a homologação do juiz devolverá os atos ao Ministério Público para análise da necessidade de complementação da investigação e oferecimento da denúncia, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. Artigo 9. A vítima será intimada a homologação do acordo de não persecução penal de seu descumprimento, incluído pela Lei de número 13964/2019 vigência. 10. Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não a persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juiz para fins de sua rescisão posterior oferecimento da denúncia, incluída pela Lei de número 13964/2019 vigência. 11. O descumprimento do acordo não persecução penal
pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo incluído pela Lei de número 13964/2019, vigência. Artigo 12. Celebração e cumprimento do acordo de não a persecução penal não constatarão das certidões de antecedentes criminais, exceto para fins previstos no inciso I do 2º deste artigo, incluindo pela Lei de número 13964/2019, vigência. 3. Cumprido integralmente o acordo de não a persecução penal, o juiz competente decretará a extinção de punibilidade, incluindo pela Lei de número 13964/2019, vigência. Artigo 14. No caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos altos órgãos superiores de forma do artigo 28 deste Código, incluído pela Lei de número 13964/2019, vigência. Artigo 29. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentando, no prazo legal cabendo ao Ministério Público, editar e queixa, repudiá-lo, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos todo o tempo, no caso de negligência de querelante, reforme a ação com parte principal. Artigo 30. Ofendido ou quem tenha qualidade para representá-lo caberá intentar ação privada. Artigo 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará no cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Artigo 32. Nos crimes da ação privada, o juiz, requerimento da parte que comprova a sua pobreza, nomeará advogado para promover a ação penal. Artigo 1º. Considera-se a pobre a pessoa que não puder prover as despesas do processo sem privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento ou da família. Artigo 2. Será a prova insuficiente de pobreza atestado da autoridade policial em cuja circunscrição residir o ofendido. Artigo 33. Se o ofendido for menos de 18 anos ou mentalmente um enfermo ou retardado mental, não tiver representante legal ou colidirem os interesses deste com os daquele, o direito da queixa poderá ser exercido por curador especial nomeado de ofício ou requerimento do Ministério Público pelo juiz competente para o processo penal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 ou maior de 18 anos, o direito da queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal. Artigo 34. Se o ofendido for menor de 21 ou maior de 18 anos, o direito da queixa poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, revogado pela Lei de número 520, do 27/11/1997. Artigo 36. Se comparecer mais de uma pessoa com o direito de queixa, terá preferência cônjuge seguido o parente mais próximo na ordem da enumeração constante do artigo 31, podendo, entretanto, qualquer deles prosseguir na ação, caso o querelante desista da instância ou do abandone. Artigo 37. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal, devendo ser representadas por quem os respectivos contratos ou estatutos designarem ou no silêncio deste pelos seus diretores, sócio-gerente. Artigo 38. Salvo a disposição em contrário, ofendido ou seu representante legal decairá no direito da queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contrato do dia em que vier a saber que o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Parágrafo único. Verifique-se a decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo nos casos
dos artigos 24, parágrafo único e 31, artigo 39. O direito da representação poderá ser exercido pessoalmente por procurador com poderes especiais, mediante a declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, autoridade policial. Artigo 1º. A representação feita oralmente por escrito sem assinatura devidamente autenticada do ofendido de seu representante legal ou procurador será reduzido o termo perante o juiz, a autoridade policial, presente o órgão do Ministério Público quando este houver sido dirigida. Artigo 2. Representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato, à autoria. Artigo 3. Oferecido ou reduzido o termo representação, a autoridade policial procederá ao inquérito ou não sendo competente remetê-lo à autoridade que for. 4. A representação, quando é feita ao juiz, perante esta reduzido o termo, será remetida à autoridade policial para que esta procede o inquérito. Artigo 5º. Do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitam promover a ação penal. Neste caso, oferecerá a denúncia do prazo de 15 dias. Artigo 40. Quando autos ou papéis de que conhecerem o juiz, os tribunais verificarem a existência de crime da ação pública, remeteram ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as circunstâncias, a qualificação do acusado, o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, classificação do crime, quando é necessário o rol das testemunhas. Artigo 42. O Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Galera, espero que vocês gostem, compartilhem, deixem like. E os pessoal aí de processo penal gostem também, né? Uma ajuda aí pra vocês. Beleza?